Então, daí é que a gente começa a entender as coisas. Mas a gente só consegue entender isso depois de mais velho. A gente não consegue ver isso quando é garoto. Quando alguém fala para você esperar, você fica lá esperando. Às vezes, no médico, 2 horas. Aquelas 2 horas, elas nunca mais ela vai voltar para você. Você Uau. não consegue computar ela depois, mais tarde. Então, o que eu tenho para dizer, o que eu gosto de dizer para as pessoas é o seguinte: faça tudo que você puder fazer agora, nesse momento. Não deixa para ligar amanhã ou depois da manhã para o seu filho, para sua mãe, para o seu tio, porque o amanhã ele não existe. São 2 dias que a gente não consegue fazer nada. É o ontem e o amanhã. A gente já sabe, mas as pessoas, a gente tem que ser lembrado, né? As pessoas têm que lembrar a gente disso. Então eu vivo muito intenso, pensando no meu dia de hoje. Eu quero pegar onda, eu quero surfar, eu quero treinar, eu quero dar uma corrida na praia. Eu quero viver o meu momento também, para eu poder estar feliz, poder passar isso para as pessoas. Porque não adianta eu estar triste comigo, pô, eu só trabalho. Eu acho que o trabalho é muito bom, mas você tem que dedicar tempo para você também. Porque se você não tiver um tempo para você, vai tudo por água abaixo. Você está de mau humor com o cara da tua família, com o teu marido, com a tua mulher, com teus filhos, né? Você está sempre chateado, e isso não é legal. Eu acho que é mais ou menos por aí. Vou até desligar essa live, né? Porque já é suficiente, já é tipo assim, né? Olha, mestre, eu vou lhe dizer uma coisa. Isso é fundamental, eu acho, eu concordo eu avaliando tudo isso e vivendo a vida e tendo o pensamento que eu tenho hoje, eu concordo com o mundo dessa mesma opinião na questão do tempo mesmo da gente, porque é precioso, aquela coisa de não voltar mais atrás. Eu quero te perguntar uma coisa: o que que você faz para que, porque aí existe, para mim, por exemplo, existe um certo conflito. Qual é o conflito? Como eu sou uma pessoa que gosto muito de conquistar novos desafios, novos sonhos, novos challenges, né? Seja nos meus negócios, seja na minha vida pessoal, né? De definir alguns objetivos para minha vida, você fica, às vezes, daquela coisa do assim, ok, beleza. Mas o que que eu faço, né, para poder eu hoje aproveitar o meu tempo, porque eu amo meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu amo desenvolver mais coisas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente, de alguma forma, tem que deixar algumas coisas de lado por uma prioridade, por causa de um goal de objetivo, que requer trabalho. Se eu preciso, por exemplo, se eu tenho goals de evoluir na minha empresa, eu preciso me dedicar horas naquilo, por causa que isso vai me levar para um profissionalismo maior, para um outro level. Então, minha pergunta para você é o seguinte: onde que é ali esse balance? Porque eu sei que você também é um homem que gosta de conquistar muitas coisas, por isso você fez esse próprio desafio de sair do Brasil, que tinha tudo lá, e vir mudar aqui para a América para tentar esse outro lifestyle. Você já conseguiu, tem sucesso, alcançou seus objetivos, mas existiu esse período de o Royal tá ali, né? Naquele dia a dia, naquela luta. Como que hoje você consegue pensar sobre isso? Assim? Como que hoje você define, ok, até aqui tá tudo bem, mais do que isso, não? Se eu voltar no tempo, eu trabalhei muito, muito, desde porque eu assumi uma academia, né? Eu treino jiu-jitsu desde os 3 anos de idade. E a primeira vez que eu falei para o meu pai que eu queria ser professor, a gente estava, era um domingo, e a gente estava na academia, em casa vendo televisão. Eu tinha adolescente, né, 14, 15 anos, e eu falei: pai, eu quero ser professor da academia, eu quero ser, né, diretor, dono da academia. Ele olhou para mim e falou: você tem certeza? E eu, na minha cabeça, quando eu falei isso para ele, eu falei: eu vou parar de estudar e vou ficar meio expediente dando aula de jiu-jitsu, que é o que eu gosto, e o outro meio expediente, a cabeça do malandro, né? E o outro meio expediente eu vou surfar, e o outro meio expediente eu vou treinar jiu-jitsu, vou dar aula, que é o que eu gosto. Ele olhou para mim: você tem certeza que é isso que você quer? Eu falei: é o que eu quero. Ele falou: então tá, amanhã, segunda-feira, você chega na academia às 6h30, porque a primeira aula começa às 7. Aí a gente vai de 7 até o meio-dia. Do meio-dia às 2, você tem 2 horas de almoço. Quando você terminar, você vai embora, toma sua almoça, faz o que você quiser. 2 horas da tarde você tem que estar de volta na academia. E ela só termina a aula quando o último aluno sair da academia, às 9h30, 10 da noite. Então, o meu horário era de 7 ao meio-dia e de 2 às 10 da noite. De segunda a sexta. Eu tinha sábado e domingo, na época a gente não trabalhava sábado e domingo. Depois aumentou para o sábado. E aí eu olhei para mim e falei: caramba, eu pensei assim, que horas que eu vou surfar?
E quando eu falei isso para ele, eu assinei um contrato de 35 anos. Foi o tempo que eu fiquei na academia. Então eu fiquei o tempo inteiro, foi até a época de eu vir embora. Eu fiquei o tempo inteiro, o cara estava o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Eu tomo café, almoço e janto, jiu-jitsu. Então eu fazia aquilo, foi aquilo que me deu. Porque a gente fala, pô, mas como é que eu faço? Não adianta eu ficar dando tiro para vários lugares. Era o que eu queria, era o que eu vou fazer. Todos os meus contatos vieram dali, porque eu estava o dia inteiro ali. Mesmo quando eu ia na praia, as pessoas me reconheciam, ou num bar, num restaurante, o que fosse, as pessoas me reconheciam por causa da academia. Então aquilo ali me deu uma força muito grande. Né? Essa força faz com que você vá fazer as coisas que você quer fazer. Daí é que começa, depois que você se dedicou tanto tempo ao teu trabalho, você começa a avaliar e falar, pô, tem que botar alguém para mim poder ter um pouco de tempo para mim. E exatamente foi aí que eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Eu falei, pô, vou botar alguém e vou ter tempo. Eu acho o seguinte, o trabalho é uma das coisas mais importantes e mais valiosas que o ser humano tem. Mas ele também tem que ter tempo para o seu lazer. Então eu costumo dizer o seguinte, eu trabalho muito para ter mais férias. Então se eu trabalho um mês, eu quero ter 2 de férias. Mas para eu poder chegar nesse patamar, eu tenho que dedicar os primeiros 40 anos, talvez 35 anos da minha vida no que eu faço, para depois eu poder ter calma e poder, assim, respirar tranquilamente. A coisa não vem de um dia para o outro, né? Eu vejo, às vezes, as minhas filhas ansiosas, falam, pô, pai, eu já estou com 30 anos, eu não consigo ter o meu apartamento, eu não consigo ter a minha casa. Eu falei, eu consegui ter a minha com 40 quase. Entendeu? Não é um clicar dos dedos que as coisas vão aparecer, é a tua persistência, é você querer aquilo, você querer fazer, gostar de fazer o que você faz, né? Então você está falando que você considera que primeiro tem que existir um esforço muito grande daquilo que você quer, então você se esforça muito por aquilo, você tem foco, né? Olha, não faz um monte de coisa ao mesmo tempo, tenha foco no que você deseja na sua vida, e aí depois que você conseguir realmente pegar e falar assim, olha, agora eu quero... eu já lutei bastante, eu já fiz isso, você começa a ter um pouquinho mais de escolhas, onde você pode, de repente, ter essas vantagens, mas tem que ter o hard work primeiro para que você realmente conquiste isso, né? Sempre, né? Eu não sei, eu estou falando por mim, né, que sou um professor de jiu-jitsu hoje, fui campeão e tudo, mas na minha época de campeão eu não ganhei dinheiro. Não teve uma coisa assim que eu fiz dinheiro, né? Eu comecei a ganhar dinheiro mais tarde. Eu comecei a ter uma situação financeira melhor, mais velho, não foi cedo. E você cedo, às vezes, você não dá valor àquilo, você não presta atenção. A coisa é muito passageira, é tudo muito rápido, né? O campeão hoje, amanhã já não é, depois é de novo. Então, a tua cabeça, né, de 20 a 30 anos, a 40 anos, é muito rápido. E o que eu tenho para dizer é exatamente o que você falou. Primeiro você tem que saber o que você quer fazer. Não adianta eu também me esforçar numa coisa que não tem nada a ver comigo. Eu não me vejo, nada contra, mas eu não me vejo de terno e gravata dentro de um banco, sendo um gerente de um banco. Eu não consigo. Não dá. Se você falar, pô, se você fosse surfista, talvez eu quisesse ser surfista profissional. Mas aí eu já penso o seguinte, surfista profissional, a carreira dele é mais curta. Né? Se ele não for um dos tops, né, ele acaba ficando curto, ele vai embora, perde rápido. Então eu falei, cara, eu estou no melhor coisa da minha vida. Foi uma tradição de família, eu tenho um nome de família, eu aprendi com meu pai, com meus irmãos, mais ainda com os meus alunos, né, que me fizeram perguntas, me botaram contra a parede para responder perguntas que às vezes você fica meio assim. Você assumiu uma academia quando você era novo, alguns dos meus irmãos vieram para os Estados Unidos e eu acabei assumindo junto com o Roker, que é o outro irmão meu que ainda continua no Brasil. Então, uma coisa tem que ser meio que natural, ela tem que acontecer. Eu não posso ficar querendo o amanhã. É lógico que eu tento planejar para o amanhã, mas às vezes não dá. Oi, tudo bem? Você acabou de assistir um vídeo meu. Eu sou Ludmila Palhano, médica, especialista em psiquiatria e mindset coach aqui nos Estados Unidos. E se você ainda não está inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa esse sininho de notificação aqui embaixo. Assim, toda vez que eu fizer uma live ou estiver liberando um vídeo novo, você será o primeiro a saber. Eu espero de verdade que esse conteúdo transforme a sua vida, assim como transformou a minha. E seja muito bem-vindo a essa comunidade de Mentes de Impacto.